Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 25 de março de 2022. A gente começa com a notícia mais importante de ontem, sobre a prisão pela polícia britânica e posterior soltura após depoimento de 7 pessoas com idades entre 16 e 21 anos e com algum tipo de vínculo com o grupo Lapsus, bem como a identificação do principal membro da quadrilha, um jovem de 16 anos diagnosticado com autismo e que vive em Oxford. Especulações nas redes sociais dão conta de que a identidade do garoto coincidiria com o vazamento de informações pessoais que circulou em grupos de inteligência há alguns meses e que teria sido um ato de vingança de um grupo rival. Repórteres da BBC conversaram com um pai do cybercriminoso que disse que nunca imaginou que o filho estivesse envolvido nesse tipo de atividade, mas que sabia que o rapaz era muito habilidoso com computadores. Estima-se que o menino já tenha acumulado cerca de 67 milhões de reais com ataques nos últimos anos. A principal tese entre as fontes que conversaram com a reportagem é a de que esse rapaz liderava um grupo com pessoas no Reino Unido, mas também com forte presença de gente aqui na América Latina. Nenhum nome foi divulgado, primeiro porque a investigação está em andamento, mas também porque a maioria dos envolvidos são menores. E o pessoal de análise de ameaças do Google publicou um estudo ontem sobre 2 campanhas operadas pela Coreia do Norte que usaram o mesmo exploit kit em ataques de execução remota de código no Google Chrome. A primeira campanha era direcionada a pessoas que trabalham em empresas de mídia e de tecnologia e era baseada em anúncios falsos de vagas de emprego em empresas como Disney, Google e Oracle, os quais chegavam via e-mail. Já a segunda campanha era focada em usuários de sites de fintechs e empresas de cripto. Foi documentado o ataque ao site de 2 dessas empresas de modo a ocultar um código malicioso e infectar seus visitantes. Mas também houve o uso de sites falsos elaborados para persuadir as vítimas a baixarem um aplicativo adulterado. Os especialistas do Google afirmam que o exploit possui diversas camadas de proteção, de modo que só era ativado em casos específicos. Isso acontece porque vulnerabilidades de execução remota de código em navegadores não é uma coisa que dá em árvore. São difíceis de encontrar e custam caro para quem as compra, de modo que os atacantes que sabem o valor do que tem nas mãos são bem seletivos ao usarem exploits dessa natureza. O Google corrigiu a falha explorada pelos operadores dessas campanhas no dia 14 de fevereiro. E pesquisadores da Splunk testaram a velocidade de cifragem de 10 famílias de ransomware de modo a determinar quanto tempo as vítimas da ameaça têm até que seus sistemas sejam totalmente criptografados. Para isso, eles fizeram 400 testes de criptografia das famílias com 10 amostras por família, usando 4 perfis diferentes de máquina, de modo a ter diferentes especificações de desempenho. O resultado foi que o Lockbit foi a ameaça mais rápida, criptografando 53 GB em 5 minutos e 50, a uma taxa de 25 mil arquivos por minuto. Depois dele vem o Babook com 6 minutos e 34 e daí para frente, com mais de 10 minutos, vem o Avadon, o Ryuk, o Revol, o Black Matter, o Darkside, o Conte e por último, com quase 2 horas, o Mespinosa, que também é conhecido como Pisa. E criminosos estão distribuindo e-mails de phishing em uma campanha de coleta de credenciais de residentes nos Estados Unidos, a qual usa como mote a emissão de falsos documentos de declaração de impostos. De acordo com pesquisa publicada pela Avanan ontem, os e-mails maliciosos contêm links para o suposto download de um informe de rendimentos que, quando acessado, redireciona o usuário para uma falsa plataforma de autenticação que visa a coleta de suas credenciais. Os e-mails usam templates que simulam aplicativos de fintechs como Stash e Public, empresas de investimento e gestão de finanças. E pessoas ligadas ao movimento Anonymous recentemente afirmaram que teriam atacado o Banco Central da Rússia e extraído de lá 35 mil arquivos da organização. Segundo o movimento, esse material seria vazado em 48 horas após o anúncio inicial, o que seria hoje. Por fim, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou ontem 4 pessoas supostamente vinculadas a 2 campanhas de ataque patrocinadas pela Rússia, de modo a afetar organizações do sistema de energia de 135 países. Entre 2012 e 2018, essas pessoas teriam participado de operações bastante sérias. Talvez a mais relevante delas foi uma campanha de 2017, a qual foi batizada como Triton Treases, e que tinha o objetivo de comprometer equipamentos da Schneider Electric de modo a causar um desastre
desastre em uma instalação petroquímica na Arábia Saudita. Um consenso entre os pesquisadores que estudaram o caso a fundo é o de que essa operação tenha sido a primeira em que um malware foi desenvolvido com o objetivo claro de matar pessoas. Estou deixando aqui na descrição o link para um episódio do podcast Darknet Diaries que conta essa história com mais detalhes. O Departamento de Justiça está oferecendo uma recompensa de $10 milhões a qualquer pessoa que forneça informações que torne a prisão dessas pessoas possível. É isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo final de semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.